Olá, meu nome é Caleb e eu adoro descobrir novos livros. Oi, eu sou a Juliana e, se possível, não brigue com os vizinhos. Oi, meu nome é Luana e estão dizendo que vai nevar em São Paulo. Eu vou. E você está escutando? O nome? Do livro! Eu ouvi essa história do nevar e eu confesso que, assim, eu daqui de casa eu tô falando, gente, é fake news, pô. Eu sou uma pessoa daqui de casa. Mas Não é fake aparentemente, news, não, Caleb. sim. É científico. Não, agora eu vou poder usar blusa de frio e as pessoas não ficarem incomodadas que eu uso blusas de frio. Qualquer outro ano seria fake news, mas 2020? É verdade, né, cara? Olha, pandemia, nuvem de gafanhoto, neve em São Paulo, pra mim é só a cereja do bolo. É verdade, né? Exatamente. Só mais um dia em 2020. Estamos aqui hoje, então, nesse ano em que tudo pode acontecer. Mais conhecido como 2020, o ano que não vai terminar, né? Ele aparentemente ainda demora uns 4 ou 5 anos para ele acabar. Estamos no dia da marmota aqui, mas para gravar um episódio novo para vocês de lista, eu tô com a impressão que faz muito tempo que a gente não grava uma lista. Eu acho que faz. Não, e a gente ainda passou por uns temas meio pesados aí nesse meio tempo, então acho que vai ser bom dar um respiro. O tema de hoje vai ser livros pouco conhecidos, mas muito bons. Esse tema ele foi sugerido pelo Thiago Cabral por e-mail. Então, queria agradecer ao Thiago e falar também para vocês que estão escutando, se vocês quiserem dar alguma sugestão de tema para a gente gravar, é só escrever para o nosso e-mail, nome do livro podcast@gmail.com, ou qualquer uma das outras redes sociais, Instagram, Twitter. Comentário no YouTube. No YouTube, a gente está com um canal no YouTube, não esqueçam disso, se vocês ainda não se inscreveram, vão lá se inscrever, porque tá babado. Mas aí a gente ficou nessa dúvida. A gente achou a ideia boa, mas a gente ficou com um pouco de medo de parecer que a gente ia botar o monóculo do hipster e falar que ninguém conhece, né? Livros pouco conhecidos. Mas aí a gente interpretou de uma outra forma, Não, né? peraí. Que a gente só... Não, peraí. Você interpretou dessa forma, Juliana. Eu super tô com monóculo aqui. Como que você interpretou? Porque assim, eu moro numa casa de taco, eu sou uma hipster, eu tenho uma horta. Aliás, eu queria avisar aqui que eu entrei no último estágio da quarentena, que é começar a fazer pão em casa. Agora eu completei. Nossa, o bingo tá completo, hein, ó, galera? Quem tava aí com a cartela... Esperou o bingo da quarentena. Eu não fiz porra nenhuma. Eu fiz um curso online de curta duração, mas o curso de desenho que eu comprei, barato, mas comprei, eu não comecei ainda. Então, eu acho que eu... A única coisa boa que eu fiz na quarentena, eu terminei de jogar o primeiro The Last of Us, depois de 2 anos jogando, eu terminei. Eu terminei a ponto de, tipo, já posso jogar o segundo já até saiu já, então... Tô feliz. Você tem que trocar de videogame pra isso só. É só um detalhe, Juliana, só um detalhe isso. Mas uma outra coisa boa que a gente fez na quarentena foi sobreviver também, né? Eu acho que isso também merece ser exaltado e enaltecido, que estamos vivos aqui, firmes. Não só sobrevivemos, mas gravamos podcasts semanalmente. A gente praticamente não falhou, assim, sabe? Tipo, foi de uma regularidade... Porque se a gente contar as semanas que a gente... Quando a gente começou a fazer o nome da leitora, o nome do leitor, se a gente contar que teve semana assim, meu, já estamos mais que... Já cumprimos a meta aí, já. Já dobramos a meta, inclusive. Então, além de sugestões, se vocês quiserem mandar biscoitos, também é bom, porque essa é uma semana difícil, a gente tá precisando de uns biscoitos, escreve pra gente. Estamos no mês de agosto, gente, pelo amor de Deus, agosto, sabe? Lembra daquele tio do pavê, que fala que agosto é o mês do desgosto. Mês do desgosto, exatamente. Mês do desgosto. Ia ser minha frase, mas aí eu resolvi falar da vizinha, mas tudo bem. Mas enfim, né? Vamos para os livros. Bora para a lista. Quem começa? Você quer começar? Pode ser, eu posso começar então. Bom, como eu interpretei, que são livros que eu gostei muito de ler,
mas que eu não vi muita gente falando e acho que é uma pena, que eu quero que mais pessoas conheçam. Eu não quero que eles continuem underground, entende? Sou uma pessoa o quê? Uma divulgadora da literatura. A cara dos dois é ótima, eles estão muito acreditando nesse meu discurso. Mas enfim. Juliana, Um dos livros você nem fica vermelha, o pior é isso. Não, você fica assim. Não, mas eu não tô vermelha. Você fica assim. Vocês vão ver um negócio assim na minha cara. Enfim. O livro que eu escolhi para começar a falar é um livro. Desculpa, gente, ele está esgotado, sim. Eu sou dessas. Mas não deve ser difícil de achar. Chama As Nuvens. É de um autor argentino que chama Juan José Saer, enfim, não sei. Que esse é um livro, eu gosto muito desse livro, foi uma coisa super inusitada. Ele foi um dos primeiros livros que a gente leu, enfim, não sei se todo mundo sabe, mas, enfim, eu e o Caleb, a gente mediu um clube de leitura que chama Leituras Compartilhadas, que fez 7 anos esse ano, e o primeiro semestre dele a gente fez de literatura latino-americana, e esse foi um dos primeiros livros que a gente leu. Acho que foi o terceiro clube que a gente fez. O primeiro foi um livro do Bolanho, depois foi Benedetti, e depois a gente leu Saer. Enfim. E aí, esse livro, o Saer, ele morre, ele tem um romance inacabado, né, que ele morreu, né, antes de terminar. Ele tem algumas coisas até publicadas também, além desse As Nuvens, pela Companhia das Letras, né? E, enfim, As Nuvens é o penúltimo, né, livro dele, né, o último que ele concluiu de fato. E conta a história, é um livro meio que de épocas. Ele conta a história de um médico, do médico holandês que vai para a Argentina para fundar o que seria o primeiro manicômio da América Latina, né? Essa é a história. E aí ele tem que fazer uma excursão pelos Pampas para resgatar, ou enfim, para transportar 3, né, loucos, né, que eles usam o termo loucos, 3 pacientes para esse novo manicômio que ele estava construindo. E aí, para isso, esse médico ele forma uma caravana assim totalmente inusitada, porque ele vai passar pelos Pampas e tem uma tribo indígena ali que ela é meio hostil a viajantes, então ele precisa de segurança. Enfim, ele viaja com alguns indígenas, né? Com uma trupe, com prostitutas, vão atrás também dessa caravana. Esses 3 loucos, né? Que eles chamam, e mais alguns, enfim, corpo médico e tudo mais, eles estão indo para onde vai ser o manicômio. E a história se passa justamente nessa viagem, né? Nessa viagem de carroça, enfim, deles ali atravessando os Pampas argentinos. E, cara, é uma coisa assim, a história é totalmente inusitada, assim, totalmente inusitada. E, assim, ele faz descrições tão incríveis, e as conversas entre os personagens são interações sensacionais, porque aí você pensa, são tipos muito diferentes, né? E aí ele consegue criar profundidade nesses personagens todos, né? E não é um livro muito grande, ele tem, sei lá, no máximo 300 páginas, eu acho que nem isso. E ele consegue criar, a partir desses diálogos, dessas interações, cada personagem tem ali a sua profundidade, assim, é muito bom. Mas é isso, assim, é um livro do escritor argentino que morreu recentemente até, ele morreu em 2005, mas que ele não é desses grandes autores argentinos, né, que são os autores consagrados, e aí acaba ficando um pouco esquecido por conta disso, né, quando você pensa em outros nomes e tudo mais. E assim, esse é um livro que vale super a pena ler,
mas que não teve, acho que não teve a atenção que deveria na época, enfim. Tanto que esgotou, não foi reimpresso e tudo mais. Então fica a recomendação, se você conseguir encontrar esse livro, eu acho que é uma baita leitura. Esse livro foi uma das maiores surpresas, assim, que a gente leu do clube, pensando no tema de hoje, de autor que eu não conhecia, né? O Salerno realmente, como você falou, não tá, né, entre esses nomes de mais destaque, né? Mas é um livro tão maluco, né? Assim, tão... Sim. Tem uma coisa que uma hora que parece meio sonho, né? Essa viagem com essa trupe meio maluca e é baseado em fatos reais, né, Ju? É verdade, esse médico holandês, ele realmente existiu, né? E ele veio ali no século XIX, 18 para 19, uma coisa assim, para fazer esse primeiro manicômio. E o outro livro que eu falei dele, que é interminado, chama O Grande, Inacabado. Desculpa. Chama O Grande. Ô, Ju, é curioso que o Pode Avengers falar. é de 77, né? Então ele ficou um longo tempo sem escrever, né? Ficou. Exato, porque esse O Grande, ele estava escrevendo ainda e ele falece em 2005, né? E também tem um outro que eu morro de vontade de ler, mas esse é muito mais esgotado do que o As Nuvens, que chama Ninguém Nada Nunca, que é um livro que vai falar sobre a ditadura argentina também. Esse é um livro que eu sempre procuro e esse tá sempre muito caro nas estantes virtual da vida aí. Mas fica a recomendação. Esse As Nuvens, ele é um livro totalmente inusitado e é uma coisa assim, porque quando eu vi o tema, eu falei, putz, livro de época e tal, né? Pode ser ruim e tal. E, cara, é maluco, assim, é muito bom, muito bom. Eu vou continuar então nos latinos aqui com o que a Juliana falou. Eu vou indicar um que talvez eu já tenha falado aqui, mas vou repetir porque eu acho que vale muito a pena. Foi um livro que me marcou muito, fiquei muito impressionado com ele. O livro se chama Operação Massacre. E o escritor é um escritor argentino chamado Rodolfo Walsh. Falei Rudolf. Não sei porque eu falei, é Rodolfo Walsh. Esse livro saiu também aqui pela Companhia das Letras, né, naquele selo de jornalismo literário, né? Esse livro é daquelas coisas que você lê e se a gente fala tanto de como às vezes a realidade é mais maluca que a ficção, acho que esse é um bom exemplo, assim. Às vezes quando a gente vê sei lá, o que aconteceu no Brasil em 2020, a gente vira e fala, esse roteirista tá exagerando, se fosse um livro a gente não ia acreditar. Eu acho que esse livro é um pouco disso, assim, sabe, tipo, de uma história. O Rodolfo Walsh, ele ouve uma história, né, ele não, na verdade, assim, ele tá jogando bilhar, ainda nos anos 50, acho que 55, 56, ainda Perón, os militares dão um golpe, né? Então dão um golpe no Perón. E aí ele é um jornalista, né? E aí ele tá jogando bilhar e aí ele ouve um cara falando assim: não, porque eu conheço um cara que sobreviveu ao fuzilamento tal. E aí na hora dá um estalo nele, né? Ele vira e fala assim: quê? Como assim? Como assim o cara sobreviveu? Se foi um fuzilamento, o cara não sobreviveu, né? O fuzilamento, né? Aí ele falou, não conheço o cara. E aí ele começa a investigar essa história, né? Ele meio que tenta entender o que acontece. E aí, enfim, ele consegue realmente falar com essa pessoa. Durante essa noite, né? Durante essa virada, né, de noite que aconteceu esse fuzilamento, rolou meio que um estado de exceção e que meio que permitiria, sei lá, em força da defesa nacional, aquelas conversas lá, dando autoridade para o Estado e para o Exército matarem as pessoas. E aí eles entram numa casa atrás de uma pessoa, né? E tem 12 homens lá que estão ouvindo uma luta de boxe pelo rádio. Isso é 9 de junho de 56, né? E aí eles são presos, são levados para a delegacia, né? Só que em nenhum momento fica claro se tem alguma justificativa, alguma acusação formal contra ele. E aí o mais absurdo dessa situação levam esses caras para um lixão e fuzilam esses caras.
Só que algumas pessoas, acho que 2 ou 3 pessoas conseguem sobreviver. E aí entra o trabalho de jornalista dele de tentar entrar nessa história e chegar nessas pessoas, né? Como é que isso é possível? Só que o problema né? Oficialmente, como a gente estava na ditadura e de uma lei de exceção e de tudo mais, isso não aconteceu, né? Oficialmente isso não aconteceu. E aí ele chega em alguns personagens que sobreviveram e gente que está com a bala no rosto ainda. E aí uma dessas pessoas, ela decide que ela quer, na verdade, algumas dessas pessoas, que elas querem processar o Estado. Só que como que você processa um Estado que te prendeu, que te fuzilou, se o Estado não reconhece que aquilo aconteceu de verdade? É uma história absurda, assim, é uma história que é tão presente na nossa América Latina, e aí a gente pode colocar com ditadura ou sem ditadura, né, pensando na repressão policial, que assim... É meio Kafka, né? É muito Kafka, e é isso, assim, as pessoas, a vida das pessoas acabaram, dessas famílias, dessas pessoas, não só dos que, lógico, obviamente, dos que morreram, mas também dos que ficaram, e aí elas querem justiça, mas elas não têm com quem confrontar, como encontrar essa justiça se o Estado renega, né? E é muito, assim, é um livro muito, a forma como ele conta, então tem muito, ele conversou com muita gente, então como ele recria essa parte do fuzilamento da noite, é muito curioso, porque ele coloca as vozes, né, como ele ouviu muitas pessoas, né, entrevistou muita gente, ele meio que coloca as contradições dos depoimentos, assim, sabe? Tipo, então é como se você tivesse, um relato muito preciso, assim, muito cuidadoso nesse sentido. É um baita livro. O Rodolfo Walsh é um escritor que eu acho que merece ser conhecido pelas pessoas. Tem um outro livro, ele é um escritor de romances policiais também. Ele tem uns livros que saíram aqui, que são uns contos que saíram aqui pela 34, e vale bastante, assim, bastante a pena. Enfim, publicou algumas outras coisas também, né? E aí, só para finalizar ainda desse Operação Massacre, ele é meio que narrado, acho que até por ele narrar policiais, então tem um quê meio que de thriller nessa forma que ele vai construindo, mas é isso, assim, é um Estado que faz, enfim, faz o que ele quer com as pessoas e a gente não parece ter muita força, assim. É um livro muito impressionante, muito sofrido, assim. E tem a última coisa, o Rodolfo Walsh, oficialmente ele é um desaparecido político argentino, né? Ele desaparece em 1977, acho que, se não me engano, ele, a filha dele e a esposa, e junto com outros, né, a gente tem alguns outros artistas e figuras importantes, né, na ditadura argentina, que foi, enfim, terrível, né? E desde então é isso, né? Ele também é uma dessas pessoas desaparecidas. Oficialmente, ele... Assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas a gente sabe, né? E, enfim, eu queria muito deixar a recomendação do Operação Massacre e esse outro livro também dele, da 34. Esse outro livro da 34 dele, peraí que eu vou só confirmar aqui, que eu acho que chama Além do Mal, se eu não me engano, mas eu acho que são 2 livros que tem pela editora, e eu confesso que eu gosto muito desse Além do Mal, acho que o outro eu não li ainda. Na verdade são 3 livros, Variações em Vermelho e Outros Casos, de Daniel Hernandes, A Máquina do Bem e do Mal, esse que eu falei que eu li, e Essa Mulher e Outros Contos. Então fica aqui a recomendação não só do Operação Massacre, mas desses outros livros do Walsh, que saíram também pela editora 34 e estão disponíveis. Eu escolhi um em homenagem a Ju, que se chama Gênesis. A Ju, que gosta muito de gosta muito da Bíblia, tem muitas referências cristãs, religiosas, né? Eu estou muito emocionada nesse momento. O livro se chama Gênesis e é de um autor chamado Bernard Beckett.
Mas prestem atenção, porque não é o Gênesis escrito por Deus e não é o Beckett doidão irlandês. É outro Beckett, chama Bernard Beckett. Então, prestem atenção. Calma lá, né? Calma lá. Nossa, o Beckett escreveu o Gênesis, ia ser tipo louco, né? Muito louco. Bom, o Bernard Beckett, ele é da Nova Zelândia e esse livro ele foi escrito em 2006. Saiu aqui no Brasil pela Intrínseca. E ele é um livro muito maluco. Assim, ele conta a história de uma menina de 14 anos chamada Anax. Ela vive num mundo, uma espécie de pós-distopia, assim. É um mundo tecnológico, muito tranquilo, pacífico, né? E o sonho dessa menina é entrar na academia. Naquele mundo existe uma academia que forma pessoas, né, os acadêmicos, cuja função é orientar e aconselhar os governantes desse mundo. Então, o sonho dela é entrar nessa academia, e aí, para conseguir entrar, né, para conseguir uma vaga, ela precisa defender uma tese. E aí ela escolhe para fazer a tese dela falar sobre a vida de um herói, uma pessoa que viveu há muitos anos atrás, chamado Adam Ford. E por que esse livro ele é muito maluco? Porque a história, basicamente, é ela defendendo essa tese. Então a gente vai escutando a tese dela e a argumentação e as perguntas dos acadêmicos e como que ela responde, como que acontece toda a argumentação. E contra todas as expectativas, o livro é muito legal, assim, a leitura é muito fluida, porque se eu fosse amiga desse Beckett da Nova Zelândia, eu ia falar, cara, isso não é uma boa ideia, isso não vai dar bom, isso não pode funcionar, mas funciona, sabe? Ele é um livro muito legal. E assim, ele é um livro extremamente centrado em reviravoltas. Então, quando você acha que você está entendendo a história, o autor vem e pá, e vira tudo, e aí você tem que repensar e respirar fundo e pegar o fio da meada de novo. Então, assim, ele é um livro muito difícil de falar a respeito, porque qualquer coisa que eu falar aqui vai ser um grande spoiler. Inclusive, o final é daqueles finais uou, assim, né, de um grande spoiler. Mas, assim, ele é um livro que vai tratar muito de questões existenciais, existencialistas, né? Então, o tempo todo, nessa argumentação, a gente vai ter questionamentos de será que nós somos realmente o último estágio, né, de uma escala evolutiva? Nós que elegemos o Bolsonaro, será? Né? Será que nós somos realmente a forma como o universo reflete sobre si mesmo? Né? O que significa ser humano? Tem um momento da história que é muito bom e ao mesmo tempo muito angustiante, que é de uma pessoa, um homem conversando com um robô. Né? Isso é uma sociedade muito tecnológica. E aí o robô pergunta, mas afinal, qual é a diferença entre nós dois? E aí o ser humano começa a tentar argumentar, assim, e ele vai ficando sem argumento e vai ficando cada vez mais angustiado. E aí daqui a pouco ele está falando sobre alma e espírito. E aí o robô fica rindo, né? Fala, meu Deus, é um romântico, né? E ele é um livro que também ele fala muito sobre filosofia e ele vai citando muitos filósofos antigos, clássicos. Então, todos os personagens eles têm um nome que remete a um filósofo grego. Então, assim, eu entendo muito pouco de filosofia clássica. Na verdade, estou sendo gentil, não entendo nada de filosofia clássica, mas eu gostava de ver as referências e pesquisar, assim. Você vai com a leitura tranquila sem isso, né? Mas é daqueles livros que, se você quiser descer uma camada e entender por que o autor deu aquele nome para o personagem, é bem legal, assim, é bem, bem divertido de ir descobrindo. E é isso, assim, é um livro que me surpreendeu demais. Ele foi indicação de um amigo meu chamado Márcio, que tem um canal chamado Leitor 97 no YouTube. E ele é um amigo que tem um gosto parecido com o meu, assim, então ele me indica as coisas e eu sei que eu vou gostar. Só por isso que eu li um livro que é baseado numa tese para entrar numa academia. Mas, assim, eu recomendo muito para vocês. Ele é realmente muito legal. Chama Gênesis, então, do Bernard Beckett. E ele saiu pela Intrínseca. A edição está esgotada. Mas ele é bem baratinho de comprar, bem fácil de comprar na estante virtual. E vale a pena, assim. É um livro diferentão, assim, diferente de tudo que eu já li. Eu gosto da Intrínseca, que eles lançam tanta coisa que de repente você descobre umas coisas, assim. Eu lembro de em Bienal, que naquela parte de promoções que eles fazem, eu sempre descobri, eles lançaram um negócio desses, assim, sabe? Nossa, falando nisso, eu quase tô com vontade de mudar o meu, porque eu tenho um livro da Intrínseca também que eu gosto muito, assim, muito, assim, que é aquele... Tony Susan? Tony Susan.
Nossa, eu acho aquele livro fantástico, Ju. Agora você falou, eu lembrei. Lu, eu já passei por esse livro, eu olhei, e, pô, mas será? E acabei não vendo ninguém falar dele, assim, que legal. Então, acho que muito pouca gente falou. E ele tem uma capa bonita, assim, um A rosto. hora que você falou, eu fui ver, eu falei, ah, já vi. Aí na hora eu falei, não, agora eu não tava, acho que, ligando só o nome do autor, né? Mas, ô, Ju, isso que você falou da intrínseca é curioso, né? Porque no final das contas, algumas editoras têm um certo tipo, um padrão, né? Mais ou menos, né? Que vira quase que uma É. marca dela, né? Assim, sei lá. Eu olho o livro e falo, nossa, esse livro tem cara da intrínseca. E às vezes não necessariamente, né, a gente gosta tanto assim, né? Mas tem umas surpresas legais. Nossa, eu acho que ele é da primeira leva Sim, ele é antigão. da Intrínseca, porque ele é de 2019, 2009. Ele é bem antigão. Caramba! E é dos livros que eu Eu já lembro, comprei agora que eu vi a muitos. capa, eu lembrei da cara dele. Quando você vai olhar no seu histórico da estante virtual e você já comprou o mesmo livro 4 vezes, e eu neste momento não tenho o livro, porque aí se eu compro, aí dou de presente para alguém, aí compro de novo e dou de presente para alguém. Mas Legal. isso significa que é baratinho, dá para comprar fácil. Não, na Amazon também tem bastante vendendo. Por favor. Bom, eu vou falar do livro que eu gosto muito, 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 mas provavelmente eu não entendi 50% dele, porque ele é muito difícil. Quer dizer, não é que, enfim, eu acho que ele tem camadas. E, enfim, eu acho que eu preciso reler ele. Eu sempre olho e falo, vou te reler, amigo. E ele nem é tão grande assim, mas enfim. Que é O Jornalista e o Assassino, da Janet Malcolm. Esse livro é daquela coleção também de jornalismo literário da companhia, uma coleção que eu amo. Só que o que acontece? Esse livro ele saiu naquela edição de bolso. Eles quiseram fazer edições de bolso dessa coleção com reportagens um pouco mais curtas. Só que eu acho que não deu muito certo. Então eu acho que eles até pararam, mas eles tinham lançado outro da Janet Malcolm, que é a Mulher Calada, é uma reedição, na verdade, que é sobre biografias da Sylvia Plath, e um sobre luta, sobre boxe, que eu não me lembro o nome agora, mas é um livro que o Caleb gosta. Tem dois, a luta do Norman Mailer e O Rei do Mundo, que é a O Rei biografia do Mundo. do Ali É. pelo David Hemmick. Baita livro. É esse que saiu É esse. É o Rei do Mundo, que vai falar sobre a luta dele na África, não é? Não, é a luta. É o do Ah, tá. Norman Então é a Mailer. luta. O outro é Exato. Que uma são biografia reportagens. dele mesmo. Isso. Então é isso, é a luta. Que são reportagens um pouco menores, e acho que por isso que eles quiseram fazer nessa edição de bolso, para tentar, sei lá, baratear, porque essa coleção de jornalismo literário da companhia é maravilhosa, porém cara, né? Não vamos negar. Enfim, mas é um livro que eu acho que até a reedição, né, nessa versão, e é um clássico do jornalismo, assim, porque ele discute uma série de coisas, assim, sobre jornalismo e ética, e não de uma forma chata, sabe? Porque, enfim, você precisa ler em algumas faculdades de jornalismo, você tem jornalismo, eu espero que todas, na verdade, você tem matérias de ética, mas eu não li para matéria de ética, eu li muito tempo depois de me formar, mas eu acho que daria uma baita aula sobre ética. Por quê? Enfim, a Janet Malcolm, eu gosto muito dela porque ela pega uma história e a partir daquela história ela discute desdobramentos. Então ela vai contar a história de um homem que na verdade ela vai contar a história de um jornalista que foi processado pelo seu objeto de retrato, enfim, de biografia. O jornalista é o Joey McGuinness, e aí ele se interessa pela história de um homem que chama Jeffrey MacDonald. O Jeffrey MacDonald, nos anos 70, ele foi acusado de matar a esposa e 2 filhas, assim, a sangue frio, assim, um negócio meio horroroso e tal. No primeiro julgamento ele foi declarado inocente. Depois de uns anos foi refeito esse julgamento, eu não sei dizer os termos técnicos, desculpa, Vitor. No último episódio a gente teve aula de um professor de direito, e enfim.
E, enfim, ele nesse segundo julgamento, ele é declarado culpado. E aí, enquanto ele está fazendo a apelação para, enfim, um novo julgamento, o Joe McGinnis, ele entra em contato com... Já esqueci o nome do assassino, peraí. Do assassino já, né? Já julguei aqui, do Jeff McDonald. Ele entra em contato com o Jeffrey, e fala, olha, livros de tribunal e livros de true crime são extremamente vendáveis e sempre são um sucesso. Então eu quero contar a sua história e aí a gente divide os lucros. Beleza? Beleza. Então eles fazem ali um acordo para que o Joey conte a história, né, do Jeffrey, né, porque realmente até hoje, né, tá vindo bastante livros de true crime agora para o Brasil, mas isso é uma tradição enorme lá nos Estados Unidos, tanto livros de tribunal quanto livros de true crime. E aí, enfim, eles ficam anos, e aí trocam carta, falam no telefone, e aí parece que até rola uma relação, parece que de amizade mesmo, sabe? Eles ficam um pouco mais próximos. Só que aí, quando quando o Joe lança o livro, o Jeffrey vai ler e fica pistola. Por quê? Porque muitas coisas que foram ditas aparentemente em off, né, que era para não estar no livro, que ele achava que ele estava contando para um amigo, estavam no livro. E a partir dessas declarações, o Joey cria um perfil desse criminoso, né? Então ele faz uma certa, né? Ele cria realmente esse perfil e analisa esse perfil a partir de coisas que em tese eram para ser sigilosas. Então a história do livro, né, da Janet Malcolm é justamente esse processo que o Joe McGinnis está sofrendo por parte do Jeffrey, enquanto o caso dele ainda está rolando, porque ele ainda não tinha sido, né, enfim, julgado pela última vez. E é uma coisa maluca, assim, porque é isso, né? Você tem essa história, e aí, a partir disso, a Janet Malcolm começa a questionar até que ponto o jornalista pode ir. E ela não traz respostas, assim, ela só te faz mais perguntas. Eu gosto muito dos livros dela justamente por isso, assim. Ele vai questionando muito a ética, o posicionamento das pessoas, e, enfim, né? E aí, nesse caso, ela tá falando de jornalismo, né? Então tem coisas de teoria de comunicação, de ética jornalística, tal, mas não de uma forma que só pessoas formadas em jornalismo vão achar interessantes, porque é uma questão humana, né? Até que ponto a gente pode ir? Até que ponto, né? Enfim, esse homem errou ou não, sabe? Tipo, o Joe, no caso, né? Por revelar coisas, porque ele achava que, na verdade, que o Jeffrey era um cara totalmente narcisista, egóico, e que é óbvio que ele cometeu o crime, né? Porque ele tinha traços, sei lá, psicóticos. E aí, entendeu? Então tem essa questão, assim, até que ponto você também pode julgar a sua fonte, né? Você como jornalista, é capaz de fazer esse tipo de julgamento? A quem cabe isso, sabe? Enfim, é um livro que eu gosto muito, mas como eu disse, ele não foi talvez tão discutido, porque, enfim, ele ficou ali mais escondidinho na estante e tal, e é um livro sensacional. Talvez um pouco mais cabeçudo, talvez, mas não impossível de ler. E eu recomendo. Janet Malcolm é maravilhosa. Eu quero ser ela quando eu crescer. Mas o texto dela não tem nada de difícil, né? Acho que talvez o do que ela fala só, né, João? É porque eu acho que é isso, eu não peguei muita coisa, porque eu acho que, sabe, é um livro que eu acho que você tem que ler com um pouco mais de calma e pensar, sabe? Mas eu lembro Mas não porque é difícil, sabe? do outro que você leu também, ela se pergunta isso, né? Ela faz essa pergunta, né, do porquê que as coisas são assim, né? O Ifigênia, que eu acho que eu já comentei aqui no de Obsessões, porque ela vai falar daquela comunidade racídica, né? E sobre o sistema penal dos Estados Unidos e tudo mais. E eu acho isso muito interessante, porque ela não fica no confortável, né? Ela é uma pessoa que, além de tentar trazer os dados,
que são possíveis dar, né? Porque, enfim, não é porque ela é jornalista incrível que ela tem todos os dados ali à disposição dela, porque, enfim, né? Mas eu gosto disso, porque além dela trazer uma história, né, um panorama muito aberto e aparentemente completo, ela te faz questionar as coisas, ela questiona e te faz ir junto no raciocínio dela, eu gosto muito. E ela é ensaísta também, eu tenho um livro de ensaios dela que eu não li até hoje, que chama 41 Inícios Falsos. Falsos? Acho que é isso. Isso. Que é o último que saiu dela pela Companhia das Letras. Sim. Ela escreve para New Yorker, no caso. E quando saiu a biografia da Sontag pelo Moser, ela fez um texto sensacional sobre essa biografia. Recomendo, se você ler em inglês, eu recomendo ler. É bem interessante. Dá pra mandar no Google Tradutor, Ju. Eu acho que vale muito a pena, assim, porque o texto é muito legal, né? O Moser já tem uma questão aí, né, delicada, né, na forma como ele encara. Talvez não seja um biógrafo muito confiável, talvez. Eu não sabia qual palavra escolher, acho que você é perfeito. Porque assim, uma coisa, eu imagino que quando você escolhe uma pessoa para fazer a biografia, você deve se apaixonar um pouco por aquela pessoa, né? Ou em algum momento você não aguenta mais ouvir sobre ela. Eu acho que o caso da Sontag, acho que tem um pouco disso também, pelo que eu vi, assim, ele julga muito a Sontag, né? Porque ele endeusa a Clarice, e na Sontag ele dá uma... Isso eu acho... Mas eu acho que, assim, eu entendo, mas eu não vejo muito isso como função do biógrafo, assim, sabe? Não, aí Não, a assim, biógrafa é biógrafa. eu nem tô acreditando na ideia do imparcial, né? Mas é que você falou isso, eu lembrei do Rui Castro, né? O Rui Castro fala, né? De exatamente isso, né? De que você... É impossível você não fazer no caso dele, né? Se ele se apaixona pelo personagem, né? Pela história. Sim, total. Posso ir com segunda minha, então, hein? Se joga. O livro que eu vou falar é A Chuva Antes de Cair, do Jonathan Coe. O Jonathan Coe é um autor inglês, né? Já tem alguns outros livros publicados aqui. Esse aqui saiu pela editora Record. Esse livro, por que eu gosto desse livro? Ele é um combo que às vezes não acontece comigo, que é capa bonita e título bonito eu li, sem ter lido nada, assim. Não que isso não seja possível, mas assim, eu não tinha... acho que eu nunca tinha lido ele, nunca tinha ouvido falar e tal, e peguei porque fiquei apaixonado por isso. E é legal quando isso acontece, né? Porque é uma surpresa interessante, né? E esse aqui especificamente, ele tem um outro, acho que um assunto que eu tenho pensado muito e eu gosto muito, que é essa relação nossa com a memória, né? O livro começa com a notícia que uma mulher de 73 anos, chamada Rosamund, ela estava muito velhinha e ela faleceu. Estava vivendo sozinha já. E ela resolve, antes dela morrer, ela resolve mandar para a sobrinha dela uma caixa com as fita cassete e álbum de fotografia, né? E aí, assim, a gente entende, é uma trama que no começo parece meio complicada, porque ela, como é que fala? Ela destinou, não na verdade para essa prima, mas para prima dessa, não para a neta, mas para uma prima da neta, que chama Imogen. Essa Imogen, ela perdeu a visão quando criança ainda, e ela está no centro dessa história, assim. A gente vai descobrir aos poucos o porquê enfim, dessa trama meio do tipo, olha, mas de longa história de família. Só que o mais fascinante é a Rosamund, quando ela tá nesses últimos momentos dela, ela decide que ela precisa contar a história. E aí ela pega essas fotografias e narra nas fitas cassetes. Então, ela pega uma fotografia e ela começa a lembrar da história.
Então a gente vai construindo a história para ver por que ela mandou para essa moça Imogen, e também para Beatriz, que é a neta dela. E a gente vai entendendo um pouco dessa história, muito aquelas coisas de família que a gente não fala, sabe? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, e é melhor deixar desse jeito, porque você começa a remoer o passado, nunca traz coisas boas, mas eu acho que essa narrativa que o Jonathan escolheu é muito interessante, porque eu gosto de fotos, acho que deve ser todo mundo gostar de fotos, né? Mas eu gosto de olhar para as fotos, porque as fotos têm esse. Eu já ouvi, ela meio que parece que é um segundo roubado do tempo, assim, sabe? Aquele segundo tá gravado ali, sabe? Tipo, é seu, você. Ele tá fora do tempo, né? Ele não tá no tempo que a gente imagina, né? Numa questão de memória, ele tá retratado. Só que o quanto às vezes, daquelas poses, sabe? Tipo, não sei se se as pessoas estão ouvindo, mas de tentar tirar foto em grupo de família, assim, sabe? Tipo, aquelas coisas difíceis. Quando era foto de filme, Caleb. Sim, verdade. Mas não, é verdade. Acho que pensando em filme era impossível, né? Tipo, e aí todo mundo tinha que ficar meio parado, assim, meio duro. Aí você fala, boa espaguete! Aí tirava Exatamente, assim. Não, tinha uma coisa que eu acho curiosa, assim, nisso, que mesmo se tinha festa em família, tinha briga, mas aí na hora de tirar foto, vem aqui, sorri todo mundo aqui, né? Tipo, todo mundo parado ali. E o livro fala disso, assim, ela pega esses momentos que ela tá relembrando, olhando para essas fotos, né? Esses 20 momentos que ela escolheu, e fala, olha, a gente está sorrindo nessa foto aqui, mas antes disso estava acontecendo isso, isso e isso. Então a gente vai, através de uma narradora totalmente ligada às emoções e ao que ela consegue lembrar da memória, tentando entender essa história, sabe? Tipo, desses personagens que já estão meio solitários, estão meio sofridos, assim, sabe? Tipo, a vida machucou bastante eles. E eu adoro essa ideia das fotos contarem a história, assim, sabe? Tipo, eu acho isso um grande recurso, assim, sabe? E até um desafio de como... desafio para o autor, de como fazer que isso seja uma coisa interessante, né? De que você consiga, de fato, visualizar as fotos, visualizar essas sensações, essa história que vem desde a Segunda Guerra Mundial, que tem todo um... tem muito uma coisa tipo de histórias antigas, assim, sabe? De rolos de família, de confusões que eram naturais, assim, e eles continuam sendo até hoje. Eu gosto muito desse livro, assim, eu tenho um carinho enorme por ele, acho ele meio melancólico, assim, sabe? Tipo, eu acho ele realmente bonito, ele não é muito longo, tem acho que 200 páginas, 230 páginas. Eu, por conta dele, até fui ler outras coisas do autor. Ele tem mais alguns livros, acho que os livros mais famosos dele, um chama O Legado da Família Winchell, Bem-vindo ao Clube, né? Também publicado aqui pela Record, e um outro que eu li dele chama A Terrível Intimidade de Maxwell Sim, que foi acho que o mais recente que foi lançado aqui aqui em português, que já faz um tempo já, mas ele continua publicando as coisas dele lá, de vez em quando eu já ouvi podcast com ele autor tipicamente em inglês, com aquele humor engraçado e um pouco peculiar, mas eu gosto pra caramba, assim, eu até tenho curiosidade para ler outros livros dele, só que falta tempo e falta vida, né, pra gente ficar, às vezes, lendo, tipo, muitos livros de um mesmo autor e às vezes nem nossa, mas eu gostei muito de como ele vai desenvolvendo a história e achei muito bonita, assim, muito, muito legal mesmo, então recomendo A Chuva Antes de Cair, do Jonathan Coe. Bom, a minha segunda indicação vai ser um livro nacional, se chama A Morada das Lembranças, de uma autora chamada Daniela Bauer. Foi publicado aqui no Brasil em 2014 pela editora Biruta. E é um livro que eu gosto demais e ouvi muito, muito pouco sobre ele. Na verdade, eu acho que eu não ouvi nada. E eu queria tanto que as pessoas conhecessem esse livro, assim. Ele fala sobre uma moça chamada Maria. Ela é judia e ela mora na Rússia no início do século XX.
Então, a família dela vai passar por toda a questão da perseguição aos judeus, né? Durante a própria Revolução Russa, os judeus são duramente perseguidos, né? E aí a família dela precisa ir embora da Rússia e eles vêm para o Brasil. Então, a Maria tem 7 anos quando ela se muda para o Brasil, e aí ela vai começar a contar a história dela, né? Esse livro ele gira muito em torno da construção de uma identidade, como que a gente constrói a nossa identidade. E ela fala uma coisa que eu acho muito linda, é que a nossa identidade ela começa a partir do nosso nome. Não é como se o nome fosse o início de uma história. E quando ela vem para o Brasil, ela precisa abandonar o nome russo dela, que é algo que acontece com muitos imigrantes, né? Principalmente nessas histórias mais antigas, que, sei lá, ela fala o nome russo, o escrivão fala, que nome é esse? Vai se chamar Maria. E aí ela simplesmente perde o nome dela, né? E o quão traumático é isso, de você perder o seu próprio nome. E ela vai pensar que a nossa identidade é formada a partir de outras coisas também, né? A nossa religião, a nossa língua, a nossa família, mas também todas as nossas vivências, obviamente. A gente é o que a gente já viveu. Só que a gente vive tanto e às vezes a gente vive coisas tão difíceis que é muito difícil a gente carregar o tempo todo todas as nossas lembranças. Então ela fala isso sobre a gente em algum momento ir abandonando algumas coisas, para que a gente possa simplesmente seguir em frente ou ser capaz de seguir em frente, né? E aí que vem o título do livro, que eu acho lindo, que é Morada das Lembranças. Ela constrói essa ideia de uma casa onde a gente guarda as nossas memórias, né? E é uma casa com muitos quartos, e tem alguns quartos que eles são mais escuros, a gente geralmente não entra nesses quartos, né? Mas a gente percorre esses corredores. Ela fala muito dos pensamentos como espécie de ratos, né? Quando a gente menos espera, os ratos vão para lugares que não deveriam ir, entram num quarto onde eles não deveriam entrar, e aí a gente lembra de algo que a gente preferia esquecer. Mas eu acho uma ideia muito forte, assim, eu acho uma figura de linguagem muito bonita, muito bem construída, assim. Ele é um livro que, pelo menos na minha experiência de leitura, teve alguns problemas, a leitura às vezes trunca um pouco, eu acho que algumas ideias são muito repetidas, mas ao mesmo tempo é isso, sabe? Tem essa beleza e fala sobre esses imigrantes que eu, pelo menos, não tinha encontrado antes na literatura, né? Esses imigrantes ou russos ou do leste europeu que vêm para o Brasil, até muito antes das perseguições do nazismo mesmo, né? Mais nessa virada de século. E outra coisa que eu gosto muito nesse livro é que a edição dele é maravilhosa. Eu resolvi pegar o livro aqui, né? Para quem está assistindo pelo YouTube agora vai ter uma vantagem. Mas ele é lindo, é uma edição muito caprichada, assim, porque no meio das páginas tem uns retalhos, assim, tem umas imagens, não sei se vai dar para conseguir ver bem, que é como se fossem papéis de parede, assim, descascando. Então tem entre as páginas também. Assim, é uma edição linda, ela é muito caprichada. Eu gosto bastante dessa editora, a editora Biruta, e vale a pena conhecer, assim, acho que é um livro que é uma edição maravilhosa, é uma história muito bonita, e eu gostei bastante, assim, Morada das Lembranças, da Daniela Bauer. Foi edição bonita mesmo. Bem bonito. Mas acho que foi um livro tão pouco comentado, assim. A editora pequena é mais difícil mesmo, né? Sim. Eu lembro de, na época, ler e sair procurando, assim, resenhas e tal, mas não aconteceu, ele não virou, assim. Meio triste. É mó triste quando isso acontece. Espero que enquanto vocês falavam, eu lembrei de mais uns livros que eu poderia ter falado, que são livros que eu encho o saco do Caleb pra ele ler e ele nunca leu. Não pode existir aqui um episódio sem uma crítica, né, Caleb? Sem uma crítica, tá difícil, viu, cara? Tá difícil. 2020 tá pegado aí. Pode fazer a parte 2 desse programa, Juliana. Você pode batizar a sua parte de livros que eu indiquei pro Caleb e ele não leu. Podia ser um podcast isso, né? Um podcast, né? Pô, Muito bom. não quero. É uma boa ideia de podcast, apesar de eu não querer. Não quero incentivar, né? Esse tipo de comentário. Vem aí, gente, vem aí. Podia ser, nós indicamos, mas ninguém leu, sabe? Nossa, mó amargurado, né? Pregando no deserto, né? Não, a gente brincou no começo, né?
No final das contas, vai ter sempre gente que fala assim, não, mas eu já li um desses livros, né? A gente não é, mas aqui são livros que na nossa, né? Que a gente não viu muita preocupação. Na nossa pequena Às bolha. vezes, você quer falar com outra pessoa sobre o livro, mas ninguém leu, sabe? Muito frustrante, né? Então, se por acaso vocês já leram algum desses livros, mandem mensagem, porque... Venha falar com a gente. No fim, no fim, tudo que a gente quer é um amigo, né? A gente faz esse podcast em busca de pessoas para conversar. Acho que é melhor assim do que a gente querer meter o monóculo e falar, olha, vocês não conhecem, né? Longe disso, né? A gente tá bem longe disso. Mas é isso, né, gente? Essas foram as nossas indicações. Então, numa noite fria de uma quarta-feira. Uma semana que Esperando a talvez neve cair. Esperando a neve cair. Imagina, se levar em São Paulo. Eu nunca vi neve, gente. Eu vou ficar muito emocionada. Você vai ficar feliz? Talvez. Mas será que eu tenho roupa? Vai acontecer. Então não vai acontecer. Será que eu tenho roupa para isso? Eu acho que ninguém tem roupa aqui em São Paulo para isso. Ninguém está preparado para esse evento. Eu sei que eu vou sentir frio, assim. Você mais do que todos, né? Não tenho dúvida, assim. Não, mas sem brincadeira, eu vi hoje no Twitter desde cedo uma galera fazendo mutirão de coleta de cobertor e agasalho, principalmente nas cidades do sul, por conta disso, porque lá vai ser muito pior do que aqui, né? Lá vai nevar. Lá vai ser revada, né? Aqui é uma possibilidade pequena, lá é quase uma certeza, né? Inclusive com cidades com neve, né? Que daí eu fico pensando que nesse momento, né, o pessoal que tá em condição de rua, né, não. Já não tá tendo ajuda pra comida, né? Quanto mais pra... Então mas melhor não ter neve. Eu prefiro que não tenha. Mas sobre essa questão de ter roupa, Ju, eu queria contar aqui que eu trabalhei do lado de um shopping muito chique aqui em São Paulo, e teve uma vez em pleno verão que a gente estava passeando no shopping e todas as vitrines eram casacões gigantes, e aí eu falei para um colega meu, esse povo tá maluco? Isso é mó calor. Ele falou, não, isso é pra galera que vai passar férias na Europa. Eles fazem as coleções de esqui, eu já vi também. Então, assim, Ju, tem roupa. A galera que vai esquiar nas férias tem roupa aí pra... Mas deve ter casa com aquecimento também, né? Então nem precisa dessas roupas aí. Cara, que precisa. Não, você sai na rua, né, Juliana? Na rua não tem aquecimento, né? Esses países não são tão avançados assim. O máximo que vai ter é aquecimento que vai ter é o global. Aí é pra todo mundo, né? Não tem muita escolha, né? Não tem distinção de classe, né? Não tem. Vai afetar, a gente sabe quem vai afetar mais, mas não tem, né? Mas é isso, gente. Usem casacos, usem cachecóis. Na verdade, não saiam na rua. Se vocês puderem ficar em casa, continuem em casa. A gente continua... É a melhor coisa. Ainda mais agora que tá friagem, gente. Não vamos pegar gripe agora, não. Tem que... Não é um bom momento pra pegar gripe. Aí. Fiquem bem, sobrevivam a mais uma semana. Escrevam pra gente. E até mais. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.